Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É sempre um prazer estar aqui. Hoje nós vamos iniciar a nossa terceira aula do direito tributário. Hoje nós vamos abordar em quais situações a gente tem a isenção, a gente tem a exoneração, quando o fato gerador acontece, quando a obrigação de pagar nasce, quais foram algumas das mudanças que a reforma tributária trouxe na questão do nome dos impostos e como essa tributação vai acontecer. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa aula. Nós vamos começar falando das imunidades tributárias. O que são as imunidades tributárias? A imunidade tributária é uma limitação constitucional ao poder de tributar. O ente federativo não pode instituir impostos, ainda que ele queira. Imunidade não é favor do Estado, é proteção constitucional do contribuinte. O que isso daqui quer dizer, que eu acabei de ler? Quer dizer que, assim, a lei colocou um próprio freio para o Estado. A nossa Constituição vai falar que o Estado ele é soberano, correto? Correto. E ele tem o quê? Autonomia, tem autonomia entre os três poderes, né? Eles não podem se autogovernar, não existe limitação entre eles têm soberania, têm o poder de legislar, executar, fiscalizar. Entretanto, existe o próprio freio que a lei impôs. E qual que é esse freio? Precisa-se de um limite, precisa-se de uma lei para o Estado. O Estado não pode falar assim, amanhã eu quero que todo mundo que passar na avenida de carro vermelho paga R$ 10 de tributo. O Estado não pode fazer isso. Apesar dele ser soberano, o ente máximo da nossa Constituição Federativa, ele precisa o quê? De uma lei. Ele não pode. A proteção, a imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar. Ele não pode simplesmente, o Estado não pode falar assim, amanhã carro vermelho paga 10% a mais. Mas como? Precisa de uma lei. Então, o carro vermelho, todos os carros e nós cidadãos estamos protegidos pelas imunidades tributárias. São os freios e contrapesos que a gente fala no linguajar jurídicos. Tem limitações, a lei não pode tudo, o Estado não pode tudo. Existem regras para o jogo, né? Tem um professor meu que falava isso, que a lei ela é um jogo que tem regras e que precisam ser seguidas essas regras. E às vezes as pessoas encontram brechas nessas regras, mas tudo tem que ser conforme o jogo. Se está lá escrito que você pode, por exemplo, conquistar uma imunidade tributária, se você se enquadra naquele padrão, você pode ter aquela imunidade tributária. A lei, ela às vezes não é moral, mas ela nunca é ilegal. Pode ser que você não ache moral cobrar certos tipos de impostos. Você fala assim, nossa, isso é imoral, não é correto cobrar imposto sobre qualquer transação. Só porque eu importei alguma coisa na Shein, vão querer me taxar por causa disso. Você pode achar moralmente incorreto, mas não é ilegal, porque se existe uma lei, nasce a limitação de tributar. O Estado só pode tributar na limitação da lei.
O que é a imunidade objetiva, então? Qual que é? Então, existem dois tipos de limitações para o Estado, que é o freio para o Estado. Existe a imunidade objetiva e a imunidade subjetiva. Vamos ver, então, o que é imunidade objetiva. Uma das imunidades objetivas, eu coloquei aqui como exemplo, livros, jornais e periódicos. Livros, jornais e periódicos são isentos de tributação. Abrange o objeto, não o lucro. Inclui, o que é, então? Inclui o papel e os insumos essenciais usados para você fabricar um livro. O que você usa para fabricar um livro é isento de tributação, segundo a lei. Então, tem uma imunidade. Vou fazer um livro. Tudo que eu usar de papel, de tinta, de materiais para produzir aquele livro é isento de tributação. Mas e o lucro que eu tive obtendo a venda desse livro? Eu vou pagar tributo sobre a minha venda. Então, é o quê? Abrange o objeto e não o lucro. Inclui, aí que eu dei o exemplo dos livros, né? Vai incluir o papel, os insumos essenciais e exclui as tintas e materiais não diretamente ligados à impressão. Não é material diretamente ligado à impressão, eu vou pagar tributo sobre isso. Por exemplo, a revista de marketing não é imune, mas a lista de telefone é. Por quê? Porque transmite informações, não visa gerar lucro. Por exemplo, aqui, nas listas telefônicas, que é algo extinto, mas em algum momento já foi usado. Então, quem aqui é da época de listas telefônicas vai lembrar que nos livretos, aqueles livretos amarelos, as propagandas lá, né? Que aí tinha lá, a letra A, pessoas com a letra A, isso já foi muito usado. Então, assim, listas telefônicas com a letra A, lá no finalzinho tinha o quê? Tinha a propaganda do comércio do bairro, por exemplo. Ou então tinha a propaganda de algum produto. Aquela propaganda, ela é tributada, tá? O lucro daquela propaganda que era feito naquelas listas telefônicas, são tributáveis, porque aqui, ó, revistas de marketing, o marketing que era feito naquelas propagandas, na lista telefônica, gera lucro. O objeto, que é a lista telefônica, era isento de tributação, mas o lucro que se obtia pela divulgação no caso, né, do comércio ou de alguma coisa que estava sendo vendida, não é imune de tributação. A súmula 657 estende essa imunidade, além dos livros, jornais e periódicos, também para filmes e papéis fotográficos. Filmes e papéis fotográficos também são isentos de tributação, mas ainda é o objeto, não o lucro. O livro, o papel, ele é isento, mas o lucro que você teve vendendo um livro é tributável. Então, a imunidade ela é objetiva. Quando ela é objetiva, é quando ela trata do objeto, não do lucro em si. Ela não abrange tudo, é uma coisa específica. Então, se você usa aquela coisa específica para o seu produto final, naquele insumo é isento de tributação, não o que ele vai se tornar. A imunidade objetiva. O que é a imunidade objetiva? Aqui eu trouxe uma explicação mais abrangente. Baseia-se no objeto. O quê?
protegendo bens, serviços ou situações, independentemente de quem seja o proprietário. Um exemplo disso é a imprensa e livros. Os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão é isento de tributação. O musical, fonogramas e videonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais e autores brasileiros, são isentos. O quê? Mas o que é isento? É o lucro que eles vão ter, porque vídeo, fonograma são megas produções de musicais, eles têm lucro, correto? Porque quando você vai lá no cinema, você não entra de graça. Você está pagando a sala de cinema, porque a sala de cinema comprou o direito de exibir aquele filme. O lucro, lembrando, o lucro não é isento, mas a produção ela é isenta. Por quê? Porque existe lei anterior. Lembra da imunidade que no começo da aula eu falei que o Estado ele precisa de ter uma lei para que gere o direito de tributar. Então, se está falando que o fato de eu fazer um fonograma, um videograma, produzir música no Brasil, a produção dessa música é isenta, então é isenta, mas o que eu vou ganhar depois, ela é tributada. E, além disso, né, quando a gente está falando de imposto, existe, né, um incentivo do governo, que são... O incentivo do governo, ele nasce de uma arrecadação de impostos, tá, gente? Que é a Lei Rouanet, que promove e incentiva, né, trabalhos artísticos, audiovisuais, fonogramas no Brasil. Então, além de você ser imune à tributação específica, você também recebe um incentivo. E esse incentivo nasce de como? Nasce de leis que prevêem pagamentos de impostos e esses impostos são revertidos em prol da comunidade. Mas, só para fechar, imunidade objetiva trata do objeto. A gente leu sobre livros. O papel que você usa para fabricar o livro é isento de tributação. O lucro do livro que você teve com a venda, ele é tributado. Então, a imunidade objetiva não se trata da destinação, mas se trata do objeto. Imunidade subjetiva. Então, as imunidades tributárias, eu falei lá, são quantas? Imunidade objetiva, que trata do objeto, o quê? E tem a imunidade subjetiva. Se uma instituição imune aluga um imóvel e aplica o valor na sua finalidade essencial, a imunidade aparece. O que é isso? Essa imunidade subjetiva, ela se aplica a partidos políticos, sindicatos, instituições de educação e assistência sem fins lucrativos. E quais são os requisitos para a imunidade subjetiva? Não distribuir lucros, aplicar os recursos na atividade essencial e escrituração regular. Falando em miúdos, gente, associações filantrópicas, elas se enquadram nisso daqui, viu? Aqui, ó, instituições de educação e assistência social. O que isso aqui quer dizer? Eu coloquei aqui, né, escrevendo que se uma instituição aluga um imóvel, quer dizer que se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a LBV, ela arrecada recursos, ela é uma instituição sem fins lucrativos, ela é filantrópica, mas para ela se manter, vamos supor que ela oferece algum serviço lá. E esse serviço, ele é pago. Então, quer dizer que o serviço que é oferecido lá, ele paga imposto sobre aquele serviço? Porque vocês concordam comigo que ela está recebendo.
a imunidade objetiva, ele vai pagar, o escritor ele não vai pagar pelo papel, mas ele vai pagar pelo lucro do serviço dele, que é a venda do livro. Então, quer dizer que uma instituição filantrópica que cobra para prestar um serviço, que normalmente, para ela se manter, instituições de educação e assistência social, muitas das vezes cobram um valor simbólico, né? Vamos falar assim que se uma consulta em consultório particular custa R$300, uma instituição de assistência social você vai pagar 50. Mas o que é esses 50? É o quê? É para manter a instituição. Se é para manter, porque ele aplica o que ele ganhou, o que ele arrecadou para a finalidade essencial, que é o que? A manutenção desse espaço, aparece a imunidade, ainda que seja sobre o lucro. Por quê? Porque o lucro ele não é repartido. Olha lá, ó, requisitos do CTN, Código Tributário Nacional, para você ter imunidade subjetiva. Não pode distribuir o lucro. Então, tudo aquilo que é gerado na instituição, ela tem que ser revertida novamente para a instituição. Então, sindicatos também é comum, né? Às vezes você vai lá, você pode ser atendido, você paga normalmente os associados, aqueles que não são os dependentes dos associados, pagam uma contribuição singela, né? Às vezes paga por aquela consulta. Mas por quê? Por que tem imunidade? Porque tudo que é arrecadado lá é para manter o próprio sindicato. Então, recapitulando, para ter a imunidade objetiva, se trata do objeto, o objeto em si. Aí a gente vai falar de a gente vai falar de jornais, a gente vai falar de livros, a gente vai falar de... A gente também vai falar de produções de músicas, né? Audiovisuais, também está imune, mas o que? É objetivo. O lucro que esteve com isso, paga imposto sobre o lucro. Imunidade subjetiva é o objeto daquele produto, né? A finalidade, na verdade, é a finalidade. A finalidade não tem o que você oferece, tudo que você arrecada, você usa de novo para manter a instituição, então você tem imunidade subjetiva. Repartir o lucro já é imunidade objetiva, é só sobre o que é isento, não sobre a atividade toda em si. Não repartir o lucro, beleza, se aplica a imunidade subjetiva. Eu trouxe aqui uma explicação sobre o que é imunidade subjetiva. Baseie-se no sujeito. Quem? Protegendo determinadas pessoas físicas ou jurídicas. Alguns exemplos são imunes subjetivamente a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Por quê? Porque eles não podem cobrar impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. O que isso quer dizer? Aquele prédio ali é da União, mas está no município, o que é, gente? Lembrando da tributação, né? Existem tributos municipais, estaduais e federais, tá, gente? Só para recapitular o que já foi falado nas outras aulas. E cada um deles, o que eu falei no começo da aula, eles são independentes entre si, mas eles têm freios que a lei impõe, né? E tributações e competências que a lei impõe. Existem tributos que é obrigação de quem? É do município cobrar.
e criar esses tributos. Por exemplo, o IPTU é uma competência municipal. O município é obrigado a cobrar, ver se houve o fato gerador da cobrança de IPTU e fazer a cobrança. Existem impostos que são de competência federal, existem impostos que são de competência estadual. Mas eles não podem cobrar entre si. O Estado não cobra imposto de... Por exemplo, se no município tem alguma sede, algum espaço que é da Receita Federal, apesar de ser um município, o município não cobra IPTU. Por quê? Porque a ente é da federação. Eles não podem cobrar impostos entre si. Religiosos, templos religiosos de qualquer culto também são isentos de tributação pelo quê? Pelo sujeito, pelo que é feito. Então, protege a pessoa jurídica. Mas, por exemplo, se um templo religioso perde a finalidade, que é o quê? De culto. Se eu chegar numa igreja e não tem mais, só o CNPJ que está lá, é uma igreja, é uma instituição de um templo religioso, mas o que é praticado lá é um comércio, você perde a imunidade subjetiva. Por quê? Porque você não tem mais o sujeito, o que é feito. Porque agora você já tem lucro, você desvirtuou a finalidade. Mas se você chega num templo religioso e o que está sendo praticado lá é um culto religioso, independente da crença que é praticado naquele lugar, existe a imunidade subjetiva. A imunidade condicional pelo que é feito, partidos políticos, sindicatos dos trabalhadores, instituições de educação e assistência sociais, sem fins lucrativos. Se tiver participação de lucro, perde esse caráter. Aí não vai ter mais a imunidade subjetiva. Características. Geralmente condiciona ao cumprimento de requisitos legais. Exemplo, não distribuição de lucro, que foi o que eu acabei de falar com vocês. Agora a gente vai falar um pouco sobre a isenção, a alíquota zero e anistia. Qual que é a diferença entre eles, gente? O que é isenção? A isenção tributária é a dispensa legal do pagamento de tributos, que são os impostos, taxas ou contribuições, concedida por lei específica. Lembra lá do começo da aula que eu falei? E eu vou repetir durante toda a aula, que é para a gente gravar e não esquecer. O Estado, ele precisa de uma lei para cobrar impostos. Lembra disso que eu falei na outra aula? Que não existe fato gerador sem lei anterior. Se o Estado não criou a lei, a gente não tem nem que falar sobre tributo. Mas se criou, o que pode acontecer? Você pode ser isento, que é o que? Uma dispensa legal do pagamento de tributos, que são impostos, taxas ou contribuições, concedida por lei específica. Então, para cobrar imposto, a gente precisa de uma lei, que é o fato gerador, a gente precisa de uma lei anterior ao fato gerador. Eu me corrigi aqui. Antes de ter o fato gerador, eu preciso de uma lei anterior. Teve a lei anterior? Teve o fato gerador? Teve o fato gerador. Aí eu preciso ver se eu estou isento ou não. Como? Através de uma lei. Se eu cumpro os requisitos daquela lei. Embora o fato gerador ocorra, o Estado exime o contribuinte do crédito tributário, visando incentivos econômicos ou políticos. Características dessa isenção: dispensa legal do tributo, ela pode ser revogada.
Então, se ela é criada pela lei, se essa isenção é criada por lei, ela também pode ser revogada, porque se a lei for revogada, a isenção está, né, automaticamente revogada. E também não gera direito adquirido. O que é direito adquirido? Quer dizer o seguinte: se essa lei um dia for revogada, no próximo ano, né, na próxima vigência, o pagamento desse tributo, você vai ser cobrado. Não é porque um dia você não foi cobrado que quer dizer que você nunca vai ser cobrado. A súmula 544 do STF vai falar de que a isenção onerosa não pode ser suprimida livremente. Ela precisa de lei específica, ok? Para ser suprimida. Diferente da isenção que foi criada pela lei, quando a lei ela é revogada, essa isenção ela acaba automaticamente. Qual que é a natureza dessa isenção tributária? É causa de exclusão do crédito tributário, mantendo-se, porém, as obrigações acessórias, como emitir nota fiscal ou declarar. O que é isso daqui, gente? Quer dizer que, assim, agora, pessoas que ganham até R$ 5.000 estão isentas, né, de pagar imposto de renda. Mas isso não quer dizer que você não tenha que declarar imposto de renda. A exclusão do crédito tributário. Tem o fato gerador, porque você ganhou dinheiro, então se você ganhou dinheiro, você tem que pagar tributo, ok? Tem uma lei que fala que todo mundo que compra serviços ou oferece serviços tem que fazer o quê? Tem que emitir nota fiscal e receber declaração também, tá? Ou que você recebeu o serviço ou que o outro realizou o serviço. Mas, lá no final do ano, eu vou emitir nota fiscal dos serviços que eu fornecer, eu vou pegar a nota fiscal, eu vou fazer dos serviços que eu tomei, o que eu comprei, o que eu paguei e o que eu recebi. Então, eu tenho que declarar. Para o quê? Para na hora de fazer a conta lá no final do ano, falar assim, não, realmente, você não ultrapassou o limite anual, então você está isento. Eu estou isenta de pagar o imposto, mas eu não estou isenta da obrigação acessória. O que é a obrigação acessória? Emitir nota fiscal, declarar. Fazer declaração ainda é minha obrigação, ainda que eu tenha uma isenção. Por quê? Porque eu estou dentro do que a lei especificou, ok? Lembrando, no começo da aula, precisa de lei para isenção acontecer. Então, existe uma lei específica que fala assim que quem ganha até certo salário X está isento de pagar imposto de renda, mas não está isento da declaração. Então, é sua obrigação lá declarar. Exemplos comuns da pessoa física, né? Eu acabei de falar, que é a isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves, como câncer, Parkinson, cegueira. Quem tem essas comorbidades estão isentos de pagar imposto de renda, viu? E isenção de IPVA para pessoas com deficiência. Quem é PCD também tem isenção no pagamento do IPVA. Alguns exemplos de isenção de benefícios que são comuns para empresas, que é os benefícios da Zona Franca de Manaus, isenções setoriais e isenções sobre lucros e dividendos distribuídos. Aí é que
essas isenções sobre lucros e dividendos também é até certo limite de ganho, né? Mas o que isso daqui quer dizer, gente, de tudo que eu li aqui? Só para a gente reforçar tudo que foi falado. Em isenção, eu preciso de uma lei e eu preciso cumprir os critérios dessa lei. Vou dar um exemplo de um caso que vai falar assim, é uma lei, é uma competência, olha, presta atenção, que é uma competência do município legislar sobre o IPTU, correto? Por quê? Porque é um imposto de obrigação municipal. Mas existe uma lei federal que vai falar assim, a competência de legislar sobre o IPTU é do município. E aí, o município X, ele pode criar algumas, desde que seja, né, mediante lei, sobre determinado assunto. E aí, sobre esse determinado assunto, atender certos critérios, vamos ter isenções, mas preciso de lei. Por exemplo, se eu ganhar mais do que o que é o mínimo, né, ali, o máximo, se eu ganhar 7 mil reais todo mês, eu não estou isenta. Por quê? Porque eu não atendo o requisito da lei. Então, isenção quer dizer que eu não preciso cumprir obrigação acessória? Não. Quer dizer que eu estou isento de pagar o tributo, mas o tributo existe. Eu só cumpro um requisito de exclusão. Eu não, por exemplo, não posso ser isento de tributo que não tem fato gerador anterior. A diferença entre a isenção e a imunidade. A imunidade está na Constituição, como, por exemplo, templos e partidos políticos, e impede a criação do tributo, enquanto a isenção está na lei e dispensa o pagamento de um tributo que existe. Imunidade, a lei impede que o Estado faça esse tributo. A isenção não, esse tributo, aqui, a lei que antecede o fato gerador existe. Eu só não vou cumprir os requisitos do fato gerador. Beleza? Essa é a diferença da imunidade para a isenção. Imunidade não se pode nem criar lei. A isenção, sim, tem a lei, a obrigação de pagar o tributo, mas se eu me encaixo em certas características que têm que estar escritas por lei, vamos reforçar mais uma vez, eu estou isenta de pagamento, se eu cumpro aqueles requisitos legais. Alíquota zero. A alíquota zero é um benefício fiscal onde a porcentagem de incidência de um tributo é definida como 0%, tornando o valor a pagar nulo, mas mantendo o fato gerador da obrigação, diferente da isenção. É usada para incentivar o consumo ou reduzir preços, especialmente em produtos de cesta básica, fármacos ou a Zona Franca de Manaus. Características, que o fato gerador ocorre, ou seja, tem a lei anterior, o fato gerador, mas o cálculo que resulta no valor zero, usadas em tributos extras fiscais, como I, IE, IPI e IOF. A gente vai falar sobre esses tributos extras fiscais mais à frente, então não vou me aprofundar no que são esses tributos extras fiscais. Mas aqui o tributo ele existe, mas o Estado decide não arrecadar para estimular a economia. Por exemplo, a alíquota zero, ela é aplicada
impostos como IPI, PIS/COFINS, ICMS sobre produtos específicos de alimentícios, no caso, né? Que é carnes, arroz, feijão, café, leite, pão, para aliviar a inflação e o bolso do consumidor. Ou seja, essa alíquota aqui, por exemplo, ela não é aplicada para produtos. Agora me fugiu o nome, mas são produtos industrializados, lembrei. Produtos hiperindustrializados, igual, vamos falar, salgadinho. Um salgadinho, apesar dele ser alimento, ele não é isento. Por quê? Porque não é essencial. Ele é hiperindustrializado. Essa alíquota zero, nasce do imposto, porque o salgadinho e o arroz é comida do mesmo jeito, é alimento. Mas o que? Apesar de existir o tributo, ele tem a alíquota. Ai, gente, desculpa, eu passei para frente. Era para voltar. É o benefício fiscal. Existe o imposto que é cobrado sobre a alimentação, mas em certos produtos ele é isento. Justamente para o quê? Para incentivar a economia e também não pesar, né? Dar um alívio para a população em geral. São os itens que são chamados itens de cesta básica, são isentos. Tem a alíquota, não é isenção, né? Tem a alíquota zero. O que é a alíquota zero? Tem o fato gerador do imposto, mas a alíquota é zero. Diferente que do salgadinho que eu dei o exemplo, ele é alimento, mas a alíquota não é zero, você vai pagar imposto sobre aquele produto. Então, vamos refazer os passos. Imunidade subjetiva e objetiva, não pode criar tributo. Isenção, existe o tributo, existe o fato gerador, mas como você cumpre os requisitos estabelecidos em lei, você está isento de pagar, não pode ser executado aquele tributo. E aí pode ser a isenção, como ela tem que ser determinada em lei, esse benefício ele também pode ser terminado a qualquer momento. Assim como a alíquota zero, também é um incentivo do governo. Quando achar que não é mais interessante para o governo, pode ser instituído, mas precisa de lei anterior para ter o fato gerador. Mas até então, a alíquota zero, existe o imposto, existe o tributo, mas a taxa é sempre zero. A anistia, o que é a anistia? A anistia tributária é uma medida legal que perdoa parcialmente ou totalmente multas e juros de débitos fiscais, visando a regularização do contribuinte e a recuperação de receitas pelo fisco. Ela exclui o crédito tributário referente às penalidades, mas geralmente não perdoa o tributo principal, sendo concedida por lei específica para infrações passadas, sem incluir dolo, fraude ou simulação. Quais são as principais características? O que é perdoado, gente? É perdoado as penalidades pecuniárias, que é a multa de mora ou por infração e juros, não necessariamente o valor principal dos impostos. Ou seja, precisa, é uma medida legal que perdoa os juros de débitos fiscais,
porque o fisco tem um prazo, tá, para executar as dívidas tributárias, e se você paga até nesse período, né, você não, você tem a anistia de juros e multas, mas se chegar na esfera judicial, por exemplo, né, o fisco tem até 5 anos, aí foi lá e executou essas dívidas, e aí você pegou e fez um acordo com o fisco, com o Estado, para pagamento. Você pode ter a anistia, né, que é o perdão parcial ou total dessas multas e juros desses débitos. Por quê? Para você honrar com o seu débito principal, que era, no caso, o original. Mas, né, essa anistia, ela só ocorre quando fica comprovado que você não teve dolo, fraude ou simulação. Se você não quis simular uma para você não pagar imposto, você mentiu sobre o que você faturou naquele ano, ou então você fraudou recibos, você fez desvio de dinheiro, você não declarou a sua renda correta, você não declarou seu patrimônio corretamente e caiu desculpa, na famosa malha, na famosa malha fina. Ixi, na famosa malha fina, que o Estado vai comparar, né? Se o que você declarou, de fato, foi o que você arrecadou. Apanhado geral, gente, eu sei que isso é chato, mas é bom para a gente não esquecer. Imunidade, não posso tributar, nem criar lei sobre aquilo. As imunidades objetiva, subjetiva. Quais são a isenção? Isenção existe a lei específica, né? O fato, existe lei, existe o fato gerador, mas existe lei específica que, se você atende àquela lei, aos requisitos daquela lei, você não precisa pagar aquele imposto. A alíquota zero é o que? Existe a lei anterior, o fato gerador, a obrigação do tributo, mas o tributo é o que? Igual a zero. Ele serve de incentivos fiscais. Ele acontece principalmente, por exemplo, nos alimentos de cesta básica, eles são isentos. A alíquota é zero, não isentos, né? Mas a alíquota é zero. Alimentos de cesta básica, a alíquota zero. A anistia é o quê? É o perdão dos juros e multas de impostos e débitos fiscais. Ele pode acontecer total ou parcialmente, mas a anistia ela não ocorre sobre a dívida principal, e sim sobre o acessório, que é multas e juros, desde que não incida dolo, fraude ou simulação. A anistia tem uma fundamentação que exige lei específica, baseada no Código Tributário Nacional. A limitação, ela não se aplica a crimes, contravenções, dolo, fraude, simulação ou infrações futuras à lei que a instituiu. A abrangência pode ser geral ou limitada, e determinados tributos ou situações com prazo determinado para adesão. O objetivo, que é incentivar a regularização fiscal, especialmente em momentos de crise econômica, perdão da penalidade e não do tributo em si. Exclui multas, pode ser geral ou individual.
as funções do tributo. As funções do tributo, ele é fiscal, né? Tem a função de arrecadar e manter o Estado, para manter o Estado. A função fiscal ou de fiscalidade do tributo é a sua finalidade principal de arrecadar recursos financeiros para os cofres públicos. Ela visa abranger fundos para financiar as despesas do Estado, como saúde, educação, segurança e infraestrutura, sustentando a máquina pública e permitindo a atuação governamental. O objetivo principal da fiscalidade é a arrecadação de receitas, que é a receita fiscal, para custear as atividades essenciais. Um exemplo de uma arrecadação fiscal, que é uma das funções do tributo, é o imposto de renda, o ICMS, o IPTU. Toda a fiscalidade, ela nasce para gerar recursos, tá? Falando em miúdos, né, aqui está falando, o objetivo principal é de arrecadação. É o quê? Gerar dinheiro para o Estado se manter, porque o Estado não trabalha, correto? Então, para a máquina continuar girando, para arcar com as despesas do Estado e com tudo que o Estado oferece, porque, de novo, gente, o Estado é um ente, então tudo. E é sem fins lucrativos, ok? A lei fala que o Estado não tem fim lucrativo. Se alguém pega e desvia, não é o Estado. Aquele indivíduo que é penalizado. Mas a lei vai falar que o Estado ele precisa de recursos para manter o bem-estar social. E como é que ele faz isso? Através da cobrança de impostos. Para instituir impostos, precisa de lei, previamente, ok? Então, ele institui leis para arrecadar impostos, e esses impostos, gente, o que ele faz? Ele é revertido de novo, como? Com o Estado cuidando do cidadão, cuidando de cada um de nós que pagamos impostos, oferecendo uma educação de qualidade, uma segurança pública, né? Porque é dever do Estado oferecer segurança. Então, quando você paga o seu imposto, o dinheiro que você paga, ele é revertido em segurança pública, ele é revertido em educação de qualidade, ele é revertido em saúde, ele é revertido em desenvolvimento do próprio Estado, tá? Para melhorias de estrutura, infraestrutura, para sustentar a máquina. No mundo ideal. A gente está trabalhando aqui com a teoria sobre qual seria a função primordial a função do tributo, né? Mas então, assim, a função principal do tributo é essa. A função fiscal do tributo é essa. Mas entre o dever, o querer e o realizar, nós estamos evoluindo enquanto sociedade, enquanto Estado, né? Para tentar executar isso de maneira adequada. Vamos passar para frente. Então, aqui a gente vai falar do extrafiscal. Lembra que eu não entrei na função do tributo, porque eu falei que nós íamos falar. Então, nós vamos falar sobre a função extrafiscal. O que é a função extrafiscal? A função extrafiscal do produto, desculpa, fiquei pensando na obrigação do Estado e falei produto, mas a função extrafiscal do tributo ocorre quando o Estado utiliza tributos como instrumento de intervenção na economia ou na sociedade, indo além da simples arrecadação de recursos, que é a função fiscal.
Seu objetivo é regular comportamentos, incentivando, quer dizer, reduzindo as alíquotas, ou desestimulando, aumentando as alíquotas. Aqui a gente viu, né, a alíquota zero, incentivando. Como é que o Estado incentiva aqui na função extrafiscal, reduzindo a alíquota de produtos de cesta básica, né, da manutenção alimentícios básicos? Eles têm a redução da alíquota, a alíquota é zero, ou desestimulando, aumentando alíquotas de certos produtos são mais altas, justamente porque o Estado quer desestimular de atividades específicas, como proteger a indústria nacional, controlar a inflação ou proteger o meio ambiente. Aqui o que está falando? As taxações, né? Então, assim, quando a gente está falando de produto nacional, as alíquotas são menores, e quando a gente está falando de importação, as alíquotas são maiores. Por quê? Porque o Estado quer incentivar que nós aqueçamos a economia comprando produtos que são produzidos aqui, por exemplo. Controlar, né, a inflação ou proteger o meio ambiente. A gente vai ver agora, com a reforma tributária, o quanto a questão do meio ambiente, agora o Estado tem um papel ativo, não somente de fiscalização neutra. Antes, o Estado não fazia julgamento de valoração na hora de tributar questões ambientais. Agora sim, com a reforma tributária, o Estado tem o dever de incentivar e cuidar ativamente e desestimular ativamente com instituições de alíquotas de impostos mais altas para quem, por exemplo, tem atividades que prejudiquem o meio ambiente. A gente vai falar disso mais para o final da aula. As principais características, né, do extrafiscal é a intervenção econômica e social do Estado, busca moldar o comportamento acerca do mercado e da sociedade. A finalidade é regulatória, os tributos operam como ferramentas de política pública. O exemplo, o IPI, que é seletividade de consumo, o IOF, que é controle de crédito e câmbio, impostos de importação e exportação para proteger o mercado interno e estimular vendas externas. É o que eu falei. Então, assim, quando você importa, é mais caro. Quando você exporta ou compra daqui, existem incentivos tributários. A natureza, né, ela pode ser progressiva, a natureza desse imposto, como o IPTU no tempo, que ele vai aumentando com o tempo, para induzir a função social da propriedade. O que isso aqui quer dizer, gente? Que a propriedade, se você, por exemplo, compra um terreno, se você não faz nada nesse terreno, você deixa só crescer mato lá, você não planta nada, não faz nada, o imposto de IPTU, ele sobe, ele vai subindo gradualmente. Se você compra um terreno e deixa ele parado, progressivamente, o imposto predial, o IPTU, ele vai ser maior. Por quê? Porque o Estado quer que você dê uma função social para a propriedade. Embora a função principal seja extrafiscais, esses tributos ainda produzem receitas para os cofres públicos. O exemplo é o aumento do imposto de importação para proteger o mercado interno. Está protegendo o mercado interno, mas também está faturando. A função parafiscal. O que é a função parafiscal? A função parafiscal do tributo consiste na arrecadação de contribuições especiais destinadas a financiar entidades paraestatais, terceiros ou categorias de profissionais que atuam
paralelamente ao Estado. Diferente dos impostos, esses recursos não vão para o Tesouro Geral, mas para instituições como o Sistema S, que é o SESI, SENAI, sindicatos e Previdência Social. E qual que é o objetivo desses tributos parafiscais? É financiar atividades de interesse público, previdência, assistência social ou capacitação profissional. Por quê? Porque é dever do Estado, né, oferecer educação. Mas ele consegue fazer isso sozinho? Não. Então, ele financia entidades paraestatais para que faça isso. Então, tem que oferecer tem que oferecer cursos profissionalizantes via Estado, porque a obrigação de oferecer educação, obrigação de ofertar educação é do Estado, mas o Estado não consegue fazer isso. Então, ele tem o quê? Parcerias com entidades paraestatais, ele financia. Por exemplo, ele financia o SENAI, ele financia o SESI, e outras, a Previdência Social também, né? Porque se você, por exemplo, se você nunca contribuiu com a Previdência Social, você pode aposentar. Por quê? Porque quem paga, né? Também é obrigação do Estado. Ele faz parcerias. Existe a obrigação do Estado de manter, tá? Uma obrigação da subsistência, né? E como é que existe essa subsistência? Através do LOAS, por exemplo. A Previdência Social do LOAS, você nunca contribuiu para a Previdência Social, mas tem direito a aposentar. Com o quê? Com um salário mínimo. É você que pagou isso? Se você nunca contribuiu, porque é descontado, se você trabalha de carteira assinada, todo mês lá, né? A sua aposentadoria. No INSS, ela desconta a Previdência Social. Mas você nunca fez isso, você também vai ter direito de aposentar. Mas é lógico que é o quê? Um mínimo legal, que é a obrigação do Estado fornecer. A destinação dos tributos parafiscais, os valores arrecadados não entram no orçamento da União, estados ou municípios, sendo diretamente direcionados às entidades competentes, como o SESC, o SENAC, o SEBRAE, o SENAI. Exemplos: contribuições ao INSS, contribuições sindicais e contribuições para o Sistema S. As características: a parafiscalidade ocorre por meio de uma delegação de competências, onde o Estado atribui a uma entidade a capacidade de tributar e fiscalizar, beneficiando-a diretamente. Essa modalidade permite que os setores específicos colaborem na execução de serviços de interesse coletivo, aliviando a carga sobre o orçamento público direto. Financia as atividades exercidas por entidades que não são o Estado. As obrigações tributárias e o crédito tributário. O que é uma obrigação tributária? Nós já falamos nas outras aulas, falamos nessa aula e vamos reforçar. A obrigação tributária é o vínculo jurídico entre o fisco, o sujeito ativo, e o contribuinte, ou responsável, que é o sujeito passivo, surgindo de um fato gerador, artigo 113, que não pode, a obrigação tributária nasce de uma lei e um fato gerador. Eu gosto de dar o exemplo do IPTU. Só nasce o fato gerador para mim pagar o IPTU se eu compro uma casa. Antes de eu comprar uma casa, tem a lei. Já tem a lei de pagar IPTU, gente? Tem a lei, né? Municipal de pagar IPTU. Mas eu não tenho casa. Então, teve o fato gerador? Não teve fato gerador. Então, não nasceu a obrigação.
lei, fato gerador, obrigação tributária. E aí, mais, né, tem a obrigação tributária de pagar IPTU. Mas lembre que eu não tenho casa. No dia que eu comprar uma casa, eu vou virar o quê? Um sujeito passivo, porque vai nascer obrigação tributária. O fato gerador, qual foi o fato gerador para eu pagar IPTU? No dia que eu comprei uma casa. Comprei uma casa, nasceu o fato gerador. Do fato gerador, nasceu a obrigação. Ela divide em principal, pagar tributo ou penalidade, e a acessória, fazer ou deixar de fazer algo para fiscalização. A inobservância gera penalidades pecuniárias ou obrigações de fazer. Surge como fato gerador, ainda não é exigível. Ou seja, ainda não é exigível. Por quê? Porque não teve o fato gerador. Lei de IPTU. Mas quando nasce, quando é que ela vai ser exigível pagar IPTU? Quando você tem um imóvel. IPVA é uma obrigação de pagar tributo, correto? Mas eu não tenho carro. Como é que eu vou pagar IPVA, gente? Por quê? Porque ainda não é exigível. Tem a lei, mas não teve o fato gerador. O crédito tributário. O que é o crédito tributário? O crédito tributário é o direito do fisco, que é o Estado, de exigir o pagamento de um tributo, nascendo da ocorrência do fato gerador e formalizado pelo lançamento, conforme o CTN. A gente viu isso nas outras aulas, tá, gente? Porque tem o fato gerado, tem a lei primeiro, a obrigação tributária. Então, quer dizer que agora quem tem casa é obrigado a pagar IPTU. Então, tem a obrigação tributária. E aí, eu comprei a casa. Então, teve o fato gerador. Aí, do fato gerador, nasce o quê? O crédito tributário. Porque o fisco vai... o fisco, que é o Estado, ele vai me cobrar o IPTU. Como? Através de um lançamento do fato gerador. Então, como eu adquiri um imóvel, vai vir a obrigação de pagar IPTU. Nasce o crédito tributário. As fases: ocorre o fato gerador, como vender um produto, surge a obrigação e o fisco realiza o lançamento, tornando o crédito ativo. Aqui eu pus vender um produto, mas pode, por exemplo, um fato gerador, comprei um carro, surge o quê? A obrigação de pagar o IPTU. E o fisco vai me cobrar, IPTU não, IPVA. E o fisco vai me cobrar IPVA. E se eu não pago esse IPVA, ele vai lá e executa, porque é um crédito ativo. Crédito para o contribuinte é a possibilidade de abater tributos futuros, a compensação, devido a pagamentos a maior ou a benefícios fiscais, como ICMS, PIS, COFINS, não cumulativamente. O que é isso, gente? Por exemplo, você pagou um imposto, um crédito a mais do que era devido. Aí você vai ser ressarcido. Quando você paga o imposto de renda, e depois no meio do ano, às vezes você não é ressarcido. É o que você pagou, chama a gente de crédito do contribuinte. Aí você abate tributos, você tem a compensação devido a pagamentos a maior ou a benefícios fiscais. Do crédito tributário, as garantias. O crédito tributário é impulsionado por garantias legais, onde os bens do contribuinte respondem pela dívida. A suspensão e extinção pode ser suspenso, parcelamento, liminar ou extinto, no caso do pagamento, compensação ou a prescrição. Um exemplo, um crédito de ICMS.
que é não cumulativo. Uma indústria compra matéria-prima, né, e paga R$ 1.000 de ICMS. Ao vender o produto final, ele deve R$ 1.500. A empresa utiliza o crédito de R$ 1.000, pagando apenas R$ 500 para o Estado. Por quê? Porque ele teve um crédito pela compra da matéria-prima. O crédito de PIS e CONFINS, o lucro, que é o PIS e CONFINS é sobre o lucro real. A empresa pode apropriar os créditos sobre os insumos, energia elétrica, aluguéis de prédios próprios ou alugados de terceiros, pagando o tributo apenas sobre o valor adicionado. Ou seja, você pega o que se tem de custo, né? O crédito sobre os insumos da energia elétrica e você vai abater sobre aquilo ali, as despesas, o lucro que você teve, você abate a despesa, e aí você vai ser tributado só sobre o lucro real, aquilo que sobrou. Eu tenho uma empresa, mas eu tenho que pagar insumo, energia elétrica, aluguel de prédios, alugado por terceiro e tal, tudo isso eu uso para bater lá no imposto. E aí eu vou pagar só o que sobrou de fato, que é o chamado lucro real. As garantias do crédito tributário. Qual que é o objetivo? É assegurar que o Estado receba o que lhe é devido. Garante à Fazenda Pública o recebimento de tributos, possuindo preferência sobre quase todos os outros créditos, exceto os trabalhistas. O tributo total do produto do devedor, o patrimônio total do devedor responde pela dívida, viabilizando penhoras, arrolamentos de bens e execuções fiscais, sendo a dívida ativa e não o devedor a privilegiada. Todos os bens e rendas do sujeito passivo respondem pelo débito, mesmo os gravados com nos reais ou cláusula de inalienabilidade. Ou palavra difícil. Vamos de novo. Inalienabilidade. O que isso aqui, essa palavra aqui difícil quer dizer, gente? Isso aqui quer dizer que não pode ser vendido, tá? Vou traduzir. É uma palavra muito difícil, mas a tradução é fácil. Bens que tem a cláusula de nossa, gente, desculpa. Inalienabilidade são bens que são ganhados, são doações, tá? Por exemplo, uma mãe quer dar para o filho uma casa, mas aí ele vai colocar uma cláusula de inalienabilidade. O que quer dizer? Que esse filho, apesar da casa ser dele, ele não pode vender essa casa. E isso tem que ser respeitado, essa cláusula. Ele não pode vender essa casa para ninguém, a não ser que ele deva um tributo. Se ele dever um tributo, o Estado pode ir lá e pegar a casa que está no nome dele para pagar o tributo. Isso aqui que está querendo dizer. Essa cláusula de inalienabilidade, ela serve para quase tudo. Para todo tipo de dívida, por exemplo, né? Aí a mãe deu essa casa para o filho. Mas aí, o que acontece? Esse filho é irresponsável, deve todo mundo, e aí estão executando ele para pagar uma dívida. Ele pegou empréstimo de R$ 100.000 e não pagou, e tem essa casa no nome dele. Mas aí a mãe dele, sabendo o jeito que ele colocou essa cláusula de inalienabilidade. E aí, uma pessoa que está cobrando uma dívida de R$ 100.000 não pode pegar essa casa para pagar a dívida, não. Por quê? Porque ela está gravada com ônus real, ela tem essa cláusula de inalienabilidade. Ela serve para tudo, menos para tributo.
Porque se ele dever tributo, não pagar o Estado pega essa casa para pagar dívida. É o tanto que o poder do Estado ele vai agir neste momento. Esse crédito tributário, ele só não vem à frente de créditos de origem trabalhista. A gente viu isso na aula passada. Qual é a ordem de cobrança? Então, dever o Estado não é um bom negócio. O que garante isso, né? As garantias do crédito tributário. Está lá no artigo 184 do CTN, que são os bens do espólio, bens gravados com ônus e massa falida. Também pega-se, só tira o crédito trabalhista, não tem dívida de crédito trabalhista, todo o patrimônio vai ser pego para garantir o pagamento da dívida. E também está amparado pela lei de execuções fiscais. Aqui, passou. Ixi, mas está indo para frente, gente. Eu queria voltar para trás. Opa, não, que a gente já falou. Vamos falar sobre a reforma tributária e a sustentabilidade. Lembra que no começo da aula eu falei, né, que agora com a reforma tributária o Estado deve agir ativamente nas questões ambientais. Antes, qual era a postura do Estado? Era isenta, ele apenas tributava pelo recurso que você está utilizando, ok? Agora não, agora o Estado ele tem que participar ativamente para obrigar, né? Lembra que o Estado ele pode fazer incentivos fiscais, diminuir alíquotas ou desestimular, aumentando a alíquota. Agora é obrigação do Estado fiscalizar e coibir, desestimular ações que prejudiquem o meio ambiente, a reforma tributária e a sustentabilidade. Até pouco tempo, o sistema tributário brasileiro tinha um foco quase que exclusivamente na arrecadação. Com a reforma tributária de 2023, o tributo passa a cumprir também uma função ambiental. Ou seja, além de arrecadar, ele passa a induzir comportamentos, ou seja, aumenta a alíquota para mau comportamento, reduz a alíquota para bom comportamento. O que mudou com a reforma tributária? A grande inovação da reforma tributária foi inserir expressamente a proteção ao meio ambiente como princípio do sistema tributário nacional, alterando a lógica tradicional da tributação. Sustentabilidade como princípio tributário. A reforma incluiu expressamente, quer dizer, mandou escrever que o sistema tributário nacional deve observar o princípio da defesa do meio ambiente. O tributo deixa de ser neutro, ele passa a escolher os lados, ele favorece quem protege o meio ambiente e onera quem faz a degradação do meio ambiente. Os incentivos fiscais ambientais, que é a tributação verde. O que são eles, né? São benefícios tributários concedidos a empresas ou atividades que reduzem a emissão de carbono, utilizam energia limpa e adotam práticas sustentáveis. As empresas poluentes e empresas sustentáveis, elas têm tributações diferentes por causa do estímulo, né?
Quanto maior a sua preocupação ambiental, menor a alíquota. Quanto maior a degradação, maior a alíquota. Eu até coloquei aqui um exemplo, né, de uma empresa poluente e uma empresa sustentável. Vamos supor que a indústria A, ela usa combustível fóssil, ela não trata resíduos e tem um alto impacto ambiental. Já a indústria B, ela usa energia solar, ela recicla resíduos, ela compensa emissões de carbono. O que acontece com a tributação dessa empresa? Com a reforma tributária, a empresa B, que é a que cumpre, né, com os deveres de sustentabilidade, polui menos, ela resgata mais e ela compensa mais o meio ambiente, ela tem redução de alíquotas, créditos tributários e incentivos fiscais. Já a indústria A, que polui, ela paga mais tributos, ela perde benefícios fiscais. O tributo passa a premiar o comportamento ambiental correto. Antes era neutro, agora não. O Estado tem a obrigação de incentivar a adoção de medidas menos poluentes. E como é que faz isso? Com a criação de tributos. A reforma tributária, ela promoveu a maior mudança do sistema tributário brasileiro nas últimas décadas. O coração dessa reforma está na criação de 2 novos tributos. O IBS e o CBS, que substituem vários impostos e contribuições e adotam um modelo moderno de tributação sobre o consumo. A base constitucional está na Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional 132 de 2023. O que isso quer dizer? Que unificou os impostos, que eram vários, que a gente até durante a aula leu o nome desses impostos, para 2, que é o IBS e o CBS. Então, a reforma tributária, ela foi positiva nesse sentido, porque ela deixou mais claro, ela também trouxe de forma mais clara como esses impostos serão tributados, quais são as incidências, quais são as isenções, quais são os incentivos, tá? Porque agora você tem um incentivo fiscal muito maior, porque aquilo que, por exemplo, se você pega a nota fiscal, você usa a nota fiscal para compensar. Então, o sistema de compensação ficou muito melhor e mais facilitado, porque o Estado quer o quê? Que a sonegação ela diminua. Então, se você pede, por exemplo, nota fiscal do produto, do serviço que você consome, na hora que você for pagar o imposto, o que você produziu, o que você deveria pagar, ele é deduzido, por quê? Pelo crédito. Então, o débito, ele vai ser sempre agora compensado pelo crédito. Isso vai reduzir o quê? Os impostos no final. Então, assim, a reforma tributária, ela teve muitos pontos positivos. Os principais deles foram a criação do IBS e do CBS, que reduziu esse monte de impostos. Agora eles estão em 2 fileiras, ou na fileira do IBS ou na fileira do CBS. O que é o IBS? O IBS é Imposto de Bens e Serviços, ou seja, é um imposto sobre o consumo de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e município. Ele substitui agora não teremos mais o ICMS nem o ISS. As características principais do IBS, ele incide sobre bens materiais, bens imateriais e serviço. Ou seja, você prestou serviço, você emite nota fiscal, mas na hora que você contratar um serviço,
você tem um abatimento, tá? Proporcional. Vai ter um abatimento no imposto de renda daquilo que você contratar. Incide sobre bens e materiais e serviços. O modelo de IVA, que é imposto sobre o valor agregado, não é cumulativo. A tributação é no destino onde ocorre o consumo. A alíquota é uniforme com as exceções previstas em lei. Um exemplo prático do imposto de IBS, uma empresa que vende eletrodomésticos, né, que tem a fábrica, o atacadista, a loja e o consumidor. Cada etapa paga o IBS apenas sobre o valor agregado. Desconta o imposto pago na etapa anterior, que é o crédito, ou seja, crédito, tudo que você compra, você recebe de crédito. E aí, aquilo que você presta o serviço, que é o seu lucro, você vai você vai fazer o quê? Vai abater, vai descontar o imposto daquilo que você comprou. É por isso que pede-se peça nota fiscal de tudo, porque agora o IBS ele vai descontar o imposto pago da etapa anterior. Resultado, fim do imposto sobre imposto. Antes se pagava imposto sobre imposto. Ia para a fábrica, pagava imposto, aí o atacadista pagava o imposto da fábrica e do atacadista. E aí, assim, agora não existe mais, porque vai ser descontado o imposto pago na etapa anterior. E mais transparência e neutralidade. E o que é a CBS? A CBS é a contribuição sobre bens e serviços. É uma contribuição federal que incide sobre o consumo. Ela vai substituir o imposto de PIS e COFINS. Características principais do CBS. A competência da União também segue o modelo de IVA, é não cumulativa, mesma base de cálculo do IBS e regras harmonizadas com o IBS. Um exemplo prático do CBS. Uma empresa prestadora de serviço emite nota fiscal, incide o CBS sobre contribuições sobre bens e serviços. Pode se creditar o CBS, da CBS paga insumos e despesas, ou seja, o que eu falei, agora tudo que você compra, que você paga de insumo e despesa, é abatido na hora de você pagar o crédito, na hora de você emitir no pagamento do imposto no final do ano, se você emitir nota fiscal, essa nota fiscal que você pegou, ela serve para bater no imposto do CBS e também do IBS. A reforma determinou que IBS e CBS tenham regras idênticas, garantindo a simplicidade. Quais são as regras comuns? O fato gerador, a base de cálculos, a hipótese desse cálculo, as hipóteses da não incidência do IBS e do CBS, o sujeito passivo, quais são as imunidades, regimes diferenciados, não cumulatividade e o creditamento. O IBS e o CBS funcionam como os dois lados da mesma moeda, só que um é estadual e municipal e o outro é federal. A alíquota introduziu a tributação sustentável, que é o que a gente está falando, né, sobre a sustentabilidade e os tributos. Permitindo alíquotas diferenciadas, benefícios fiscais para práticas ambientais e o desestímulo a atividades poluentes. Um exemplo, energia limpa, a carga de tributo é menor. Atividade altamente poluente, a carga tributária é maior. Pessoal, na aula de hoje foi isso. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E até mais. Tchau.